Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição 7 nos traz o título Fundamentos Proféticos. Irmãos, mais uma vez peço que vocês possam orar por mim, porque mais uma vez eu não consegui fazer o estudo da lição na semana e está tão difícil dentro do trabalho, sabe? Eu vou fazer algum sacrifício a mais, eu tenho até ficado sem graça de tanto estar prometendo e acabando no fundo eu não correspondendo. Mas eu espero em Deus que essa semana seja diferente, que eu consiga fazer os estudos, que consiga passar as lições e que Deus nos ajude por isso. Olha só, o tema é fundamentos proféticos. Onde se fundamenta a profecia de fato? Quais são as suas raízes? Isso tem a ver muito com aquilo que Deus revelou aos seus servos. Amós chegou a descrever uma certa vez, né? Certamente o seu Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Isaías era um profeta também. E aqui o verso para memorizar fala de uma visão que ele tem no ano do rei Uzias, e ele chega a dizer que, no ano que o rei Uzias morreu, né? Ele chega a descrever que a condição que ele se encontra era extremamente lastimosa para poder ter sido agraciado com tão grande revelação. E ele viu os serafins, viu os querubins e fica atormentado, assim, atordoado. Como eu, um ser tão pecador, posso então fazer algo? Posso então sobreviver diante dessa situação? Isaías, irmãos, ele sabia que vivia no meio de pessoas de lábios impuros. Ele escreveu isso no mesmo capítulo 6, né? Ai de mim, que sou pessoa impura e vivo no meio de lábios impuros. Capítulo 6 de Isaías, eu acredito que o verso 5, deixa me ver aqui. Isaías 5, verso 5 diz assim: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, todos eram impuros. Mas olha que coisa interessante, eu encontrei aqui no Comentário Bíblico Adventista, fazendo menção sobre esse verso. Aqui diz assim, ó: o carvão do altar representava o poder purificador, aquela brasa viva, e refinador da graça divina, também uma transformação de caráter. A partir de então, o anseio de Isaías por seu povo era de que eles também fossem purificados e transformados. A grande necessidade hoje é de lábios tocados com fogo santo do altar de Deus. Ou seja, ele se colocou em conjunto com o povo, que eles viviam com lábios impuros. O próprio Isaías também tinha lábios impuros. Então ele, uma vez tocado com a brasa viva do altar, Deus purificou, removeu a sua culpa e lhe deu a qualificação, pela graça de Cristo, dele poder ser um precursor, um anunciador, um profeta. É tanto que Isaías, irmãos, tem um nome semelhante ao de Jesus. O Senhor é salvação, o Senhor salva. E Jesus quer dizer o Senhor é salvação também. Então, Isaías leva em sua mensagem, em seu nome, aquilo que Deus lhe comissionou. A época do profeta Isaías, irmãos, era uma época muito triste, muito difícil. O povo de Israel estava sendo cativo pelo império da Assíria. E o povo sofreu muito em relação a isso. E ele agora tinha consciência de que os lábios dele e os demais eram impuros. Mas a lição, olha que coisa interessante. O altar, eu coloquei até aqui assim, ó. O altar de incenso, isso aqui são as orações, que eu cheguei à conclusão. Aqui é o tenaz, né? Esse torquês, que alguns chamam em linguagem de objeto de mecânica, objeto de construção, né? Como é que se diz? Ferramenta, é uma das ferramentas. E aqui a corrente é quebrada, ou seja, a impossibilidade foi dado, concedido pela purificação que o próprio Deus lhe deu, com essa brasa viva aqui, ó, que ela acende. Então a brasa viva é uma condição purificadora da parte de Deus para purificar os lábios de Isaías e ele ser um anunciador e preparar outros para também serem anunciadores. Nessa semana, nós vamos estudar muito sobre isso. E é interessante que no verso capítulo 6 e o verso 8, ele fala assim, ó. Na minha tradução, olha que coisa linda. A minha tradução, que é a NVT, no capítulo 6, o verso 8, diz assim: então ouvi o Senhor, ele fala que foi o Senhor que ele ouviu, perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Plural. Jesus aqui está dizendo quem haveria de ir por nós. Nós quem? No mínimo ele e o Pai, ele e o Espírito Santo, ou ele e os dois juntos. Eu entendo que a divindade mostrou uma importância para que a humanidade fizesse o trabalho de levar avante a obra de Deus. Irmãos, falar da palavra de Deus
não é coisa para qualquer um, porque nós somos impuros, mas é a graça de Cristo que nos qualifica. Isso aqui também me chamou a atenção. Aqui, ó, no verso 6, diz assim, ó, o altar de incenso é um altar de intercessão. João viu orações que partiam do coração de pecadores arrependidos, apresentados com incenso diante do trono da graça. Esse é o mesmo comentário bíblico adventista, o volume 4, e aqui na página 120, fazendo menção sobre o verso 6, o seu comentário. Então, assim, a intercessão tem a ver com o povo que era arrependido e Deus o qualificava para com que a oração pudesse ser aceita, atendida. E essa fumaça é a intercessão que é feita para com os santos, ou a oração dos santos. Que nessa semana eu e você se importem em ser um intermediador de Deus para com o povo e que peçamos todos os dias: Senhor, purifica os meus lábios, mas purifica primeiro o meu coração, a minha mente, me torna uma pessoa nova em Ti e me dá a bênção de ser um transmissor das verdades da Tua santíssima palavra. Ser porta-voz de Deus, irmãos, é algo de grande valia, é uma responsabilidade muito grande, porque Deus confiou a mim e a você a grande importância de pregar o Evangelho. Viva o Evangelho, aprenda do Evangelho e ensine o Evangelho para a honra e glória de Deus, porque o Evangelho são as boas novas de Deus, as boas notícias que Ele vai trazer, com certeza, quando Ele voltar. Não só a notícia, mas a certeza, a convicção, como é que eu posso dizer assim? A esperança real quando Ele voltar em seu reino e levar todos os seus filhos para estarem com Ele para sempre. Mas isso eu preciso fazer a minha parte, anunciando, proclamando, avisando a todos que estão neste mundo que está prestes a perecer. Deus abençoe a mim e a você e nos dê uma boa semana. Vamos orar? Ó Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra. Purifica-se o nosso coração e nossa mente e nos ajuda a estarmos voltados para o Senhor. Que o nosso tempo de vida seja bem usado, pois nossa vida é Tua e nós queremos ser porta-vozes da Tua santa palavra. Perdoa, Pai, nossos pecados e nos habilita para essa bênção, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, uma ótima tarde de sábado e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.